Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fala Universitário, podcast feito para você que está se preparando para entrar na universidade e para você que já é universitário. Eu sou Daiane Menezes e hoje eu estou aqui com a Amanda Souza. Olá, gente, tudo bom? Ela está fazendo um curso de Ciências Sociais e vai falar um pouco para a gente hoje sobre esse curso. Como é o curso, como ele funciona, as oportunidades e por que você que já está apaixonado pela área de humanas deveria fazer esse curso. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do curso de Ciências Sociais, que eu já estou no 8º período, né? Estou terminando, né? Sou da licenciatura de Ciências Sociais lá na UERN e vim falar um pouquinho como funciona, de como é que estar nesse universo das ciências humanas nas ciências sociais, que já tem um grande tabu que todo mundo confunde com serviço social. Todo mundo acha que ciências sociais é a mesma coisa que serviço social, né? Que não é a mesma coisa e a gente vai tentar fazer essa diferença e falar um pouco sobre isso. Que legal. Mas primeiro, né, Amanda, Ciências Sociais não é um curso que as pessoas, digamos, que a criança vai falar assim que nasce. Fazer Ciências Sociais. O meu sonho é fazer Ciências Sociais. Então, como que despertou essa vontade sua de fazer esse curso? Como que foi a sua história? Então, quando eu fui me inscrever para fazer no SISU, né, os cursos que eu queria, eu tinha colocado a primeira opção, sempre foi nas áreas humanas, né? História, eu tinha pensado em fazer direito e já tinha feito outras vezes, né? Tipo, antes de terminar o ensino médio, eu tinha tentado fazer o SISU e colocado para ver se daria, né? E eu não consegui passar em direito e também não consegui passar em história, porque a nota de corte era muito alta. Quando eu fui para valer, eu também vi no segundo dia que eu ia estar muito abaixo da lista. Eu falei, será que tem algum curso que eu talvez me identifique que eu não conheça? E, gente, foi assim, bem de surpresa mesmo, assim, porque eu não conhecia o curso, eu não tinha conhecimento de, por exemplo, que ciências sociais era sociologia. Então, foi uma descoberta, assim, eu procurei na internet cursos e tal, e achei ciências sociais e vi quais eram as coisas que tinham que ter um cientista social. Gostar de ler, pesquisar, ser curioso, que eram coisas que eu fazia já. Gostava muito de pesquisar, eu sempre gostei muito disso. Eu falei, será que eu não ia me identificar no curso? E aí também outra coisa, quando eu fui pesquisar tinha como trocar para direito. Então meu curso foi mais ou menos, a escolha foi por isso, né? Mas quando eu cheguei lá, pagando as primeiras disciplinas, que a gente paga todas as introduções, né? Introdução à sociologia, introdução à política, introdução à antropologia, eu gostei muito. Eu falei, meu Deus, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. E aí foi que eu continuei, estou terminando agora, mas Legal. não foi algo assim que eu falei, meu Deus, eu quero muito. Não foi bem despretensiosamente mesmo. Então, fui conhecer o curso, digamos assim, quando eu cheguei lá na UERN. Pronto. E aí, como é o curso de Ciências Sociais? É sociologia? É só para dar aula? Tem outras oportunidades? Como que funciona? Então, as áreas das ciências humanas, né, no caso das ciências sociais, a gente vai dividir em 3 partes, as ciências sociais. Então, a gente estuda antropologia, política e sociologia. Tudo isso dentro do curso. Então, durante 4 anos, a gente estuda essas 3 áreas. Amanda, tem uma área que sobressai? Não, elas são formas juntas. Por que o que é as ciências sociais? É uma forma de você enxergar, estudar a sociedade e os fenômenos da sociedade. Então, as 3 áreas são formas de você ver esses fenômenos. Entendeu? Então, a gente estuda esses 3 pontos, esses 3 tópicos, digamos assim, mesclados. Então, por exemplo, nos primeiros períodos, você vai ver muito a introdução de cada coisa, né? Depois você vê os clássicos e você vai aprendendo dessa forma. Aí tem uma questão que a gente tem também, que é bem comum as pessoas verem, e eu não sabia disso, eu vim saber depois, que existe uma diferença entre o bacharelado e a licenciatura. Sim. Né? Então, assim, não é a mesma coisa. Quando você chegar lá para se inscrever, você pode fazer o bacharel ou pode fazer a licenciatura, né? Qual é a diferença? É uma questão de habilitação. Para você ser professor, você precisa pagar algumas disciplinas de pedagogia, né, ligadas à educação, à metodologia didática. Então, você tem que fazer estágios para você dar aula, ministrar aula. Então, a licenciatura, ela forma um profissional para educação mesmo, para dar aula em educação básica ou também no ensino médio. Né, que é o que eu faço hoje. E o bacharel, ele é a pessoa que ele vai estar mais ligada à questão de consultoria, assessoria. Ele vai estar pesquisando, fazendo coisas relacionadas a isso, tanto no setor público quanto também no privado. Então, ele é alguém que está mais ligado a isso. Inclusive, tem uma lei que regulamenta também o papel de sociólogo, que eu não vou lembrar agora, mas eu posso depois falar para as meninas colocarem debaixo, talvez se for o caso. E é a lei que regulamenta. Então, fala que você pode implementar projetos, você pode executar, você pode planejar. Então, é uma área muito ampla, dá para você fazer muita coisa. Então, trabalhar em esferas do governo, trabalhar com políticos, como assessor, entendeu? Como pesquisador. Isso. Deixa eu só entender, então. Se a pessoa é bacharel em Ciências Sociais, ela vai fazer
uma assessoria para políticos, para pessoas e para projetos sociais também. Isso. Ele pode fazer para político, por exemplo, um político pode contratar um cientista social para fazer essa questão da análise política, mas é uma coisa que gera muita dúvida e geralmente a gente não fala muito, que o cientista social ele não é para estar só nesses ambientes. Então, por exemplo, você está abrindo uma empresa do setor privado. Você pode ter um cientista social para averiguar alguns fatores, por exemplo, por que algumas pessoas não compram na nossa loja. Ah, sim. Você entende que, tipo, ciências sociais, ela Vocês tem conseguem muito também, isso. tipo, estudar a forma que a sociedade responde aos Responde algumas estímulos. coisas, porque, por exemplo, é relacionado à cultura, a comportamentos que fazem isso. Então, por exemplo, Legal. você pode chamar um profissional como esse para atuar no setor privado dessa forma, entendeu? Em questões muito específicas. Então, por exemplo, numa prefeitura, por exemplo, não necessariamente só com político, mas, por exemplo, no setor de educação. Por que tem baixa, digamos assim, baixa escolaridade em tal região, em tal município? Em qual bairro, o que é que está acontecendo, quais são os fatores de desigualdade que está desencadeando isso. Então, que legal. Você pode então fazer também isso. funciona para a saúde, por exemplo. Se a gente fosse Também pensar pode, porque, determinantes por exemplo, sociais. Determinantes sociais, por exemplo, a gente tem dados, por exemplo, banco de dados aqui no Brasil sobre a saúde, que é o Conect SUS. Então, por exemplo, o cientista social pode trabalhar com esses dados. Ele pode pegar aqui e fazer uma análise sobre isso. Então, Bacana. tudo pode virar um instrumento. Eu acredito, é um curso que eu sou muito apaixonada por isso, porque tudo vira um instrumento de estudo. Então, ele não é uma profissão limitada, tipo, a gente só vai fazer isso. Mas é muito abrangente. Então, há uma área de atuação muito grande. A grande questão que a gente não vê é porque, tipo, não é uma profissão muito conhecida ainda, digamos assim. Como você falou, ninguém acorda de manhã e fala assim, meu Deus, que vontade de ser cientista social, né? Então, tem uma área abrangente para isso, porque você pode fornecer isso, não se prender a um setor público, pode ir para um privado, mas você tem que saber como chegar a isso, né? Acho que também a sua formação profissional durante a faculdade pode levar a esse caminho. Pronto. E aí, durante a sua trajetória na universidade, né? Como que você... O que você fez de pesquisa, de extensão? O que você acha que é interessante para a pessoa que está desejando fazer ciências sociais, ela realmente escolher por esse curso ou qual caminho que você percorreu, que você acha interessante e sugeriria, né? As pessoas. Tá rápido? Pode falar um pouco mais devagar, mas tá bom, assim. Então, como eu falei, eu escolhi a licenciatura por um acaso, né? Porque eu não tinha consciência. Gente, eu cheguei na faculdade totalmente de paraquedas, assim. Tipo assim, não tinha tantas referências, assim, na família. Tipo, tinha poucas, tinha algumas, mas eram distantes e tal. Então, foi muito instintivo para mim chegar na universidade e ver isso. Então, o que eu fiz, de acordo com o que foram me falando? Eu fiz licenciatura, né? Estou fazendo a licenciatura. Mas eu percebi que eu gostava muito do bacharelado. Já no começo do curso, eu percebi que quando eu fui ver a grade, que eu percebi que no quarto... É assim, você até o quarto período, você faz o bacharel e licenciatura junto. É uma turma só. Isso na época que eu fiz, porque a grade mudou, né? Você faz junto. E aí no quarto você se separa. Então vai só a licenciatura para um lado e o bacharel para o outro. A turma Pronto, só uma muda. dúvida. Porque eu entendi que na licenciatura você vai fazer algumas disciplinas pedagógicas, né? Para você poder dar aula. E no bacharelado, no bacharelado, o que tem de diferente? Continua nessa mesma linha do começo, de pesquisa, de questão de mais planejamento, de assessoria. Você estuda mais coisas específicas, sabe? Do que a gente não vai, por exemplo, política contemporânea. Acho que, se eu não me engano, a gente não vê isso na licenciatura. Eles vão ver. Então, que algumas legal. coisas mais específicas eles vão ver lá, de relação à política, relação à sociologia. Eles também pagam mais matérias de método de pesquisa. E isso é um adendo também importante, porque isso não quer dizer que a licenciatura não pesquisa. A licenciatura também faz pesquisa, mas tem o bacharel, ele tem mais esse viés, assim, ao longo do curso, entendeu? E aí você faz na UERN, né? Isso, na UERN. E não daria para você fazer as matérias também, aproveitar na mesma matrícula, ou você tem que prestar de novo? Então, essa foi a questão, porque agora a gente tem uma novidade nas ciências sociais, né? A gente tem agora só o bacharel na parte da manhã. E quando eu comecei, não tinha isso, era só à noite o curso. Então, não tinha como eu fazer essa troca, tipo, de pagando as disciplinas e depois pedir o adiantamento. Não tinha como. E volta aquela pergunta que a gente fez, né? Porque você fez, qual foi a sua trajetória? Qual foi o caminho que você percorreu? Então, como eu era da licenciatura e fui percebendo que eu vou mudar e agora eu vou ter que pagar muitas específicas de educação, mas eu queria viver a experiência de outras coisas também. Então, o que é que eu fiz? Eu fui paguei as disciplinas normais, né? Agora eu estou pagando as optativas, peguei todas já do bacharel. Tipo, agora eu estou pagando partidos políticos, antropologia política, eu paguei tópicos especiais em política, porque você pode escolher. E
fiz coisas avulsas ao curso. Extensão, por exemplo, eu fiz extensão de pesquisa, sou método de pesquisas em ciências sociais. Faço agora, atualmente, extensão em um núcleo de políticas públicas que tem lá, que é bem específico também. Então, é muito voltado às políticas públicas, que é uma área muito grande também, que o cientista social tem uma grande abrangência para trabalhar. Então, eu me coloquei ali, né, me enfiei lá. E comecei a fazer, virei bolsista do Programa de Educação Tutorial em Ciências Sociais, que muitas universidades têm, né, que é um programa de formação estudantil que você tem anexo ao teu curso. É uma forma de você ter uma atenção maior dos professores, você ter um acesso maior a alguns conhecimentos que você não tem como ver na sala de aula. E lá eu sou bolsista, eu tinha como pesquisar o que eu quisesse. Eu falei, então agora... Esse é um projeto, sempre tive curiosidade sobre esse projeto. É um projeto de pesquisa ou é um projeto que você dá aula? Como funciona esse? Então, lá a gente o PET, né? É, o PET. Então, assim, lá você trabalha com as 3 esferas da faculdade, os 3, como a gente fala? Os 3 eixos. Os 3 pesquisa, eixos. Os 3, pesquisa, extensão e ensino. Então, tu faz essas 3 coisas. Então, lá o foco é esse. Então, tipo assim, você trabalha com pesquisa, você desenvolve uma pesquisa dentro do PET, que você tem que entregar no final, que você tem um período. É a bolsa, assim, mais... Vou logo, assim, a coisa que todo mundo gosta de ouvir, as bolsas, né? É a bolsa mais... Se você tiver a oportunidade, faça. Porque é a bolsa que vai durar até o final da faculdade. Tu pode começar, não tem limite. Não tem limite. Tu pode começar no primeiro período. Eu tenho um colega que começou no primeiro período e está até agora no 8º. Você pode ficar um bom tempo, né? Você recebe a bolsa e você tem que fazer uma pesquisa. Aí você entrega no final para receber o certificado. Aí você tem que participar de grupo de extensão, você participa de grupo de pesquisa, você faz o de ensino. Você vai tendo esses caminhos para você realmente abranger e aumentar o teu conhecimento. É o lugar realmente de você se esticar mesmo, de você aprender. Você tem muitos cursos formativos dentro do PET. Ele tem muito da questão da autonomia, de formar a autonomia do estudante. Né? Então, isso é muito importante também para você construir um perfil profissional, de lidar com muitas pessoas, porque, por exemplo, no meu grupo PET tem 12 pessoas, se eu não me engano, 12 ou 13, e é muita gente. Então, você tem que lidar com aquele ambiente, discutir com seu colega situações do dia a dia, de entrar numa decisão. Então, o PET é nesse sentido. E como no PET eu tinha essa obrigação de participar de uma extensão, eu vou escolher uma extensão que tem a ver com o que eu queria para o futuro, as políticas públicas. Né? Então, quando eu cheguei no PET... eu comecei a estudar sobre cárcere feminino. Sim. Porque era uma coisa assim que eu tinha muita curiosidade e agora... Explica para o pessoal, que eu acho que as pessoas não têm muita noção do que são políticas públicas. Você está falando as políticas que já estão organizadas, trabalhar dentro delas, ou você pensa em formar políticas públicas? Tipo assim, criar um projeto que pode no futuro se tornar uma política pública? Então, as políticas públicas, no final de tudo, o conceito assim mais conhecido, mais clássico, é o ato de você fazer ou não alguma coisa. Então, quando o governante faz alguma coisa, é uma política pública. Quando ele não faz, também é uma política pública. Então, estudar a política pública é você entender isso. A gente fala sobre entrar uma pauta na agenda. Tipo assim, um problema social entrar na pauta do governante, virar um problema para ele solucionar. Então, tem muitos fatores que envolvem isso, de tipo movimentos sociais, de como isso entrou. Então, você estudar políticas públicas é muito abrangente. Hoje, no meu projeto, eu pesquiso sobre medidas de ressocialização. Top. Entendeu? Eu faço esse recorde de ressocialização e, mais especificamente, sobre a mulher. Os direitos da mulher estão sendo defendidos nos presídios porque, teoricamente, a mulher ela tem algumas especificações diferentes dos homens. Sim. Em relação, por exemplo, a ginecologista, elas são mães, elas têm que ter uma creche, um berçário. Então, hoje eu estudo sobre isso. E existem políticas públicas para esse público? Como é que funciona? Tem no Brasil? Quais são os presídios que tem? Então, eu estou fazendo esse esforço agora. Mas quem estuda política pública tem também um grande caminho para percorrer. Também tem um curso específico para as políticas públicas. Existe um curso, Qual é o curso? Gestão Pública. A gestão pública. A gestão pública é para isso? Eu vou ter que... É mesmo, interessante. Não, e outra coisa, mas deixa eu entender, sua pesquisa ela é voltada para entender as necessidades das pessoas que estão privadas de liberdade, do sexo feminino, ou ela é voltada para o que já está funcionando, o que você vê, estudar os contextos, por exemplo, de outros países, para ver o que está funcionando que poderia ser implantado no Brasil? O quê? Essas são as duas coisas? Então, aí foi um grande também que começou, que quando eu comecei a graduação, a gente tem uma visão, né, gente? Que a gente vai abarcar o mundo com as mãos. E eu tinha toda uma visão do que eu queria fazer, que não foi possível porque eu estava na graduação. Isso também é um adentro, né? Você entender também que, às vezes, na graduação, você
tem uma ideia muito boa e nem sempre você vai conseguir botar em prática em relação à pesquisa acadêmica, quando a gente fala em pesquisa. Então, eu queria fazer um método de história de vida das ciências sociais, que era entrevistando as presas, e elas contando as histórias delas para mim, e eu gravando. Aquela coisa bem de filme mesmo, assim, que você... A pesquisadora, sabe? Só que existem muitos adentros, né? Teve a pandemia, eu não consegui. Sim. Então, tive que fazer o plano B. E qual foi o plano B? Eu estudo o perfil das mulheres, então eu pego os dados todo do Brasil inteiro, vejo qual é o perfil da mulher, quais são os crimes que estão sendo cometidos. E agora eu estou com a construção de um banco de dados. No banco de dados, eu consigo ver o Brasil inteiro. Então, eu estou fazendo um recorte entre o Brasil inteiro e o RN. Por exemplo, no RN, a gente tem mais políticas públicas para as mulheres em relação ao Brasil. Como é que a gente está em relação ao Brasil? Então, eu estou fazendo esse esforço hoje. Então, eu analiso vários fatores. Então, porque... Não tem como eu falar de crime, mas não também pontuar a pessoa que está na minha pesquisa sobre alguns outros dados. Então, elas precisam saber quem são essas mulheres. Então, eu faço esse recorte de quem são essas mulheres. Falo sobre as políticas públicas que deveriam ter, por exemplo. Quando você fala de direitos humanos, todo mundo tem direito, por exemplo, à questão de assistência mínima. Então, no prédio tem que ter um canto para comer, um canto para tomar banho, é um mínimo. Só que quando a gente fala da mulher, ela também precisa de coisas específicas. Porque, por exemplo, a mulher é mãe. Então, se, digamos, ela está grávida, ou ela está amamentando lá dentro. Tem um lugar? Existe uma lei que fala sobre isso. Elas estão asseguradas por lei. Sim. Mas será que isso é realidade? Então, esse é o esforço. Então, o que eu estou fazendo? Eu pego a lei, leio a lei, aquela lei que está vigente, o que está acontecendo, o que ela tem direito, vou vendo se isso é verdade. Vou vendo no banco de dados. E vou olhando pessoas que estão pensando sobre isso também. E estou vendo agora também, nesses últimos dias eu tenho pesquisado mais sobre as medidas que outros países estão tomando para diminuir o número de mulheres presas, para ver como eles estão lidando com essas situações. Porque quando a gente fala de ressocialização, é um assunto que gera muito tabu ainda. Sim. Então, tem alguns países que estão muito avançados com isso. Por exemplo, só por curiosidade, não é? A gente não vai se adentrar muito na pesquisa, mas só por curiosidade, quais são as medidas de socialização que já estão funcionando melhor nos outros países? Olha, tem acho que é na Colômbia, se eu não me engano, que eles têm um restaurante, né, gourmet, que é as presas que tomam de conta. Então, as presas são formadas para estar nesse lugar, né, nesse restaurante, onde turistas podem ir lá. Então, qual é a ideia dessa medida? É você pegar e elas estabelecerem também, ter uma profissão, né, estarem lá, e também fazer a amizade de novo da presa com a sociedade. Porque o que acontece? Quando você é mulher, são estudos que você fala na literatura, né, quando você pensa sobre o crime feminino, elas têm um problema muito grande de conseguir se conectar. Por exemplo, você cometeu um crime, a mulher ela sofre muita mais repressão, sabe? Porque ela quebrou um padrão de ser mãe, de ser filha. Então, ela sofre muita mais repressão. Inclusive, são elas que são mais abandonadas pela família. Tipo, elas não recebem visitas. Então, essa medida de ressocialização do restaurante é justamente para eles terem contato com a sociedade novamente, estabelecer isso que é muito difícil, e estarem lá dentro com uma profissão. E aí é aberto ao público. Né? Elas podem estar interagindo e tudo mais, é bem interessante. Eles estão usando muito agora também tornozeleira eletrônica, o monitoramento eletrônico, para crimes que não são de alta periculosidade, né? Então, eles têm esses métodos também, são bastante coisas. No Brasil, tipo, aqui no RN, a gente já tem alguns. A gente tem a questão da remissão de pena também, que elas trabalham no presídio, elas fazem cursos. Então, em presídio de Natal, por exemplo, tem panificadora, para elas aprenderem a fazer pão, costura, essas coisas assim. Bom, então, em relação ao mercado de trabalho, quais são as oportunidades que tem? Tem oportunidade de fazer concurso público? Como que se insere nesse mercado da parte privada? Então, aí é uma coisa assim que é muito importante a gente entender, que já é uma dica para quem quer, assim, de antemão, para quem quer a área. Eu acho que é muito como você se constrói como profissional. Como eu falei, tem caminhos para você fazer. A universidade, ela tem um mundo, né? A gente fala muito isso aqui, não fala, né? Eu acompanho sempre. Então, existe um mundo. Então, você tem que saber o que é que tu quer traçar. Então, assim, se você tem vontade, você percebeu que gosta de uma área, por exemplo, Amanda, eu gosto muito de política, então começa a ver o que é que está mais em alta nesse momento. Então, por exemplo, hoje o que a gente fala muito é questão de banco de dados. Você saber fazer um banco de dados, trabalhar com dados. Porque, assim, você tem seu diferencial como cientista social de analisar a realidade, mas você saber lidar com dados é um diferencial muito grande, trabalhar com banco de dados. Tem programas agora de programação, Gramotec,
o NVivo, que são programas para análise de discurso, análise de dados, que quem sim. sabe fazer isso é um diferencial muito grande. Então, Com assim, certeza. um que é mais para o mercado de trabalho, você ser um cientista social que sabe manipular dados, né? Esse negócio, a gente tem esse tabu assim, sou da humanas, mas eu não faço nada com números. E a gente está quebrando muito isso porque é necessário você saber manipular. Claro, é caminho. Se você não é obrigado a moda, eu sou obrigado, não. Mas se você tem vontade de ter um diferencial, é uma crítica que tem muita gente que faz, né? Por exemplo, mas as ciências humanas, elas não trabalham com isso, só texto. Não, você também pode analisar dados e colocar a realidade social. Um dado é só um dado, mas se você tiver um dado e uma análise social, é outra ele coisa. faz outra diferença. Tem a taxa, por exemplo, de analfabetização. Taxa de analfabetização? Taxa de analfabetização. A taxa de analfabetização. Quando a gente olha ela, é só um dado. Tá, mas por que existe essa taxa? Quem são essas pessoas, onde elas estão inseridas, qual é o bairro, por que elas estão passando por isso, qual é o contexto familiar. Isso é uma coisa que um cientista social ele pode fazer, entendeu? Então, é um diferencial. Então, para quem tem vontade de ter... Amanda, eu queria ser diferente. Eu acho que seria uma dica que eu dou e que eu ouço muito na graduação e que realmente faz diferença quando você chega nos lugares e fala assim, eu faço um banco de dados. Tu faz um banco de dados? Que legal. É diferente, entendeu? Então, é algo que você... É um caminho para percorrer. Tem os concursos públicos também, né? Professor universitário, para quem tem vontade de seguir a carreira acadêmica. Abriu concurso também no IBGE, parece que para sociólogos já, especificamente para sociólogos. Então, está se abrindo um mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que saber, quando você escolhe esse curso, saber se inserir, assim, não ficar preso àquilo que está na faculdade, exposto a você. Tipo assim, a gente vê muito, na questão das ciências sociais, a questão de você ser muito acadêmico, intelectual. Só escrever texto, não ficar preso àquilo ali, mas procurar oportunidades fora. Então, por exemplo, tem professoras, por exemplo, que elas são das ciências sociais e elas trabalham só com políticas públicas e com dados. E é uma ciência social, né? Então, há um caminho. Gente, é um mundo que você tem. É um mundo que você tem e você tem que saber aproveitar o que é que você gosta mais. Porque, como eu falei no começo, são 3 áreas de conhecimento. Você tem a sociologia, a antropologia e a política. Você pode se especializar nas 3, fazer um mestrado, por exemplo, sei lá, nas 3 áreas. Ou pode escolher uma. Ou pode escolher uma, tipo, fazer só o mestrado em sociologia, só o mestrado em antropologia, só, né, assim por diante. E escolher um caminho. Então, vai sentindo o teu curso, sabe? Vendo as oportunidades, sabe? O que é que está oferecendo, quais são, não, se permita. Eu fiz, gente, eu acho que toda oportunidade que tinha, eu fiz. Tipo, eu fiz extensão, eu fiz projeto de ensino agora, quis participar. Eu estava na licenciatura, fiz o PIBID, quis participar para ver como é que era, para mim vendo o que eu gostava mais. Então, esse aqui eu não gostei tanto, concluía, terminava, aprendia tudo que tinha que aprender naquele lugar. E depois ia para o próximo. O que é que tem agora aberto? Eu vou fazer. E eu ia aprendendo, porque eu acho que você vai tendo um leque grande de possibilidade. A graduação é a hora de você saber, de testar mesmo o que você gosta. É um mundo que está ali. Tem pessoas para te orientar. Então, aproveitar os professores. Pergunta para o professor, o que é que tu acha que, quando eu sair daqui, isso vai ser mais interessante? Sempre tem um professor que você tem um contato, que você pode fazer essa pergunta. E ele vai ser a pessoa que vai poder orientar, porque está há mais tempo no mercado. Então, eu sempre ficava ouvindo os professores falando assim, olha, tenta fazer tal curso de não sei o quê. Eu ficava ouvindo, porque quando eu tiver uma oportunidade, eu vou tentar fazer. Então, quando abria um curso gratuito, eu ia e me inscrevia. Perfeito. Agora, só uma curiosidade. Você trabalha também com marketing, né? Aliás, a Amanda Souza, ela cuida do marketing do nosso programa. E, além disso, você trabalha com marketing, né? Como social media e também empreende, né? Em que você achou que esse curso colaborou? Porque, tendo uma noção de sociedade, você também tem uma noção melhor, consegue fazer pesquisa em relação ao cliente, ao mercado, aceitação. Como que você achou que melhorou? Nossa, muito. 100%, tem vários fatores. Porque você vê além muito daquilo que está diante da gente. Tipo assim, além do que está exposto. Aqui estou vendo só uma garrafa de água, né? Mas depois você tem esse olhar da sociedade, você vê muitas esferas. Em relação a acesso, né? Você entender que teoricamente, a gente acredita que todo mundo tem acesso a uma rede social. Isso. Mas que não é assim que funciona. Então, quem são as pessoas que eu estou atingindo? Qual é o público? Né? Para quem que eu estou falando? Ter mais cuidado com a informação também, que é uma coisa que a gente sabe que hoje muitas pessoas só se informam pelo celular. Então, uma informação errada, ela é muito problemática de todo jeito, né? Mas você saber que tem alguém lendo aquilo que você está escrevendo, né? Porque, geralmente, a gente faz a redação, social media faz a redação dos textos. Sim. Então, assim, eu fico pensando muito sobre isso para quem que é uma linguagem mais acessível.
de pensar que esse ambiente ele é um ambiente também muito elitista em relação ao marketing, às redes sociais, como isso pode ser mais democrático. Então, abre os olhos para muitas coisas, assim, que alguém olha assim, eu fico assim, eita, não... quando alguém começa a falar, é só isso aqui, eu fico, não, não é assim. Prestar mais atenção em como é a publicidade, por exemplo. Quem são as pessoas que estão fazendo publicidade? Por que são elas? São coisas que parecem, às vezes, muito pequenininhas ou que parecem assim, tão óbvias, mas elas não são. E você é muito instigado nas ciências sociais a pensar sobre isso. A pensar sobre os lugares de privilégio. Então, tipo assim, será que todo mundo tem uma rede social mesmo? Todo mundo tem acesso? Na pandemia, por exemplo, a gente fala sobre os alunos que não tinham internet. Mas o que é que você ouve quando você fala de rede social? Quando você fala do marketing, por exemplo? Ah, mas todo mundo está nas redes sociais. Será mesmo? Para quem é esse público? Só uma curiosidade, que eu agora estou na parte de pediatria, né, no meu curso. E eu tô vendo que a gente fala assim, tudo bem, né? Passou a pandemia, todo mundo já superou, já está tudo bem. Mas a gente está recebendo muitas crianças que não tiveram acesso, não tinham pais, talvez os pais não sabiam nem ler, né? Para poder acompanhar eles durante a pandemia, esses 2 anos, e a criança vem com muitos déficits de aprendizagem. E aí fica até difícil para a gente fazer um diagnóstico. Por quê? Essa criança está com esse déficit porque ficou 2 anos sem ir na escola ou porque realmente ela está tendo um atraso de desenvolvimento que a gente tem que intervir. E aí é claro que não é um diagnóstico feito só pelo médico, né? É feito pelo médico, pelo psicopedagogo, psicólogo e tudo. Toda uma equipe multidisciplinar. Mas, assim, é um impacto que eu tenho certeza que a maioria das pessoas nem imaginam. Não imaginam. Né? A gente discutiu isso muito no início da pandemia, mas agora já se esqueceu. E é um problema, traz reflexos, né, para essa criança e que precisa realmente ser discutido, pensado. Então, eu fiz um estudo sobre isso na pandemia, sobre a questão dos alunos de ensino médio, né, que eu já estava na escola. E a gente observa assim, muitos problemas que refletiram na pandemia, refletir na sociedade, nos comportamentos das pessoas em relação à ansiedade e tudo mais, a questão dos alunos também. Então, assim, eu comecei a estagiar no PIBID, porque o PIBID é iniciação à docência, né? Foi na pandemia. Sim. E, nossa, para mim também foi muito forte essa experiência de ver como todo mundo falava, né? A pandemia está influenciando. E eu sabia que estava, né? Claro que estava. Mas, assim, ver na prática como aquilo influenciava na vida dos estudantes, por exemplo. Né? Então, estudante que você estava na aula e o professor falava a chamada. Fulaninho de tal. Professor, eu não posso atender, não. Estou trabalhando. A minha família está sem trabalhar, está sem dinheiro. Eu estou fazendo um extra. Isso. Com o entregador. Então, muitos impactos. A gente teve muitos estudos na sociologia sobre isso, nas ciências sociais, muitos mesmo. Então, teve muita gente pesquisando sobre isso, sobre várias coisas em relação à cultura, a questão da religião também, como ficou. Tem estudos sobre isso também. Eu pesquisei também sobre o cárcere, né, nesse contexto de pandemia. Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Então, quais foram as medidas que foram tomadas? Porque a gente falou muito sobre como as pessoas reagiram à pandemia quando elas estavam em liberdade. Mas a gente esqueceu que quando alguém estava preso, elas não recebiam visita. Então, elas estavam no ambiente de cárcere, sem receber visita. Como é que elas estavam lá? Quais são as políticas públicas? Então, a gente fez um estudo sobre isso, eu fiz um estudo sobre isso. Na pandemia, fez com os alunos, né, como eu falei. Então, o que eles estavam achando, como eles definiam a pandemia. Era bom ou ruim estudar em casa? Tinha dificuldade? Quais eram as dificuldades? Fizemos com os professores também, porque o professor também teve que se adaptar a essa realidade de estar em casa e trabalhando em tempo quase integral, né, porque você está com o seu trabalho dentro de casa e como se desconectar. E se você for levantar problemáticas sociais, aí que vai aumentando os problemas. Se você é uma mulher que está trabalhando em casa, enfim, são muitos contextos. Então, as ciências sociais, ela conseguiu fazer muitas pesquisas, pessoas que trabalham nessa área sobre isso. Até agora ainda está rolando algumas, né? Agora está rolando pós-pandemia sobre os efeitos, como você falou, em relação à educação. A gente foi na escola agora, é engraçado, né? Porque quando a gente fez a primeira vez, os alunos falavam assim, é bom porque eu não tenho que sair de casa. Isso foi no começo da pandemia. E eu voltei na escola agora e apliquei um questionário novamente. E eles falaram que não querem nunca mais o ensino remoto. Não, a gente gosta. Eles falaram também essa questão da aprendizagem, que eles perceberam diferença quando voltaram para a escola. Mais dificuldade de atenção, tipo assim, realmente fica mais difícil, porque estava acostumado naquele ambiente de casa. Então, assim, agora temos estudos pós-pandemia. E é muito interessante pensar isso, né? Tipo assim, como a gente pode intervir dessa forma também, entendendo isso e como isso influencia. Pronto. E na questão do impacto, né? O seu curso acaba que vê muito sobre política, a antropologia. Me explica só um pouquinho o que é antropologia, porque o que se estuda na antropologia, só para saber. E a questão da política, mas como você acha que o pensamento crítico, conhecer sobre essas temáticas é importante na formação da pessoa? Porque é uma coisa que normalmente o jovem adolescente não pensa muito, né? Pensa, não, eu penso assim porque
é a minha opinião, mas a gente sabe que a opinião foi criada a partir de várias ideologias, a partir do contexto que aquela pessoa viveu, a educação que ela recebeu. Então, assim, como só para poder fazer o pessoal pensar sobre isso um pouquinho, como que a política, a antropologia, ela interfere na vida, nas suas decisões, no futuro. Pronto. A antropologia ela tem muito essa questão do comportamento também da cultura. Então, como influenciar algumas coisas. Então, por exemplo, tem muitos estudos relacionados a culturas diferentes, por exemplo, em relação a compra e venda, de como eles compram as coisas, como eles vendem. É muito relacionado a comportamentos e culturais mesmo, de como eles fazem as coisas em determinada sociedade. Mas tipo, é bem amplo também. Então, por exemplo, existe a etnografia, que é um campo da antropologia, que é você investigar aquele lugar, pesquisar, fazer a observação participante, que é você estar com os nativos, digamos assim, no lugar, vendo e aprendendo e sondando e vendo o que eles estão fazendo. Então, é um campo da antropologia. É bem ligado a essa prática, eu acho que das 3 áreas está mais ligada à questão do comportamento mesmo, de você saber. É tanto que as primeiras coisas que você vê em antropologia é a relação da cultura. Uhum. O que é cultura, como respeitar, tipo, essa questão das diferenças culturais. Você vê muito essa pegada da antropologia nisso e também tem muitos métodos na área de antropologia de pesquisa. Então, por exemplo, a história de vida, por exemplo, é um método, assim, a etnografia que eu ia fazer, né, nos presídios. É uma coisa bem da antropologia mesmo, de você ir no presídio, para ver os comportamentos, você estudar, fazer entender que tem uma cultura ali dentro também, né? Tem toda uma forma de... É uma área muito abrangente. Não, mas assim, ali dentro daquele local existe uma cultura, né? Existe uma forma das coisas funcionarem, digamos assim. As formas, o comportamento, uma hierarquia. Sim, tudo como eles se comportam, como isso reflete na personalidade deles. Porque, por exemplo, no contexto de presídio, eles estão ali para serem reeducados. Né? Então, estudar sobre isso nas 3 áreas. Porque, como você falou, como as 3 áreas vão influenciar. Então, o mesmo problema ele pode ser avaliado de 3 formas. Então, digamos, por exemplo, no cárcere. Avaliar como a política influencia também nisso. Como uma determinada ideologia pensa sobre a questão do cárcere. E as medidas de ressocialização, por exemplo, é um ponto. Fazer justamente esses estudos sobre as histórias de vida, o que está por trás desses comportamentos também. Eu não estou falando especificamente do que eu estudo, mas, tipo assim, é um mundo, quando a gente fala especificamente disso. Mas se você é estudante, por exemplo, e está agora fazendo as matérias de sociologia, que às vezes parecem ser tão chatas, né? E elas podem mudar muito, eu acredito, Amanda, quando eu fiz o Enem, que as matérias de humanas foram que me salvaram, por exemplo, na redação. Uhum, com certeza. As matérias de humanas, elas são essenciais para uma redação. Então, é nas matérias de humanas que você vai ter uma compreensão da realidade. Porque você está lá fazendo ciências sociais, né? Sociologia na escola, só quer fazer ciências sociais, mas na escola você faz sociologia. Então, o professor vai lá falando sobre os movimentos sociais, ele fala um pouco sobre os partidos políticos. Às vezes, algumas escolas já falam um pouquinho sobre Max Weber e Durkheim, alguns autores mais específicos, e tu pensa assim, não, mas eu vou usar isso em quê? Então, assim, é para isso, é para você conseguir enxergar a realidade. Então, a prova do Enem, principalmente quando a gente fala da redação, ela é muito isso. Você tem um problema, né? Hoje a gente falou, essa redação agora foi sobre os povos originários. Sim, gente, super as ciências eu achei sociais, super complexo. amor, eu queria ter feito essa prova, sabe? Eu falei, meu Com Deus, certeza. como eu queria ter feito, porque, gente, existe um mundo. E a gente teve a oportunidade agora, a gente teve o colóquio lá na UERN das questões étnico-raciais, e a gente teve a presença do Luiz Catu, que é uma liderança indígena muito forte aqui no RN. E ele foi lá falar sobre isso, como era importante ver esse tema lá, mas também como a gente pensa, como as pessoas analisam essa realidade. Porque as pessoas não têm noção sobre isso ainda. Então, as ciências sociais, a sociologia, as 3 áreas de conhecimento das ciências sociais, ela é muito isso. Eu acho que é como você abrir mesmo assim a tua cabeça para conhecer o mundo, conhecer as coisas, pensar na realidade. Então, por exemplo, tem um texto que a gente vê também na faculdade, que é a imaginação sociológica. E ele fala como a gente instigar esse porquê do sociólogo, de pensar e tal. Então, ele pensa assim, sempre questiona as coisas. Por que as pessoas na Inglaterra tomam chá às 4 horas da tarde? Porque eles tomam chá. Existe um porquê, pensar atrás das coisas. Então, um pensamento crítico, ele é isso. E as ciências sociais faz isso. A gente não pensa, tipo assim, educação, todo mundo tem direito à educação. Será mesmo? Aonde? Quando? Por quê? É fazer essas perguntas. Então, a ciência social é uma questão muito emancipadora do pensamento. Eu mudei muitas coisas que a gente pensava. Legal. De você pensar, por exemplo, questões como racismo dentro de instituições. Questionar, como eu falei, na publicidade. Por que a gente não vê tantas pessoas negras nas publicidades? Você pensar questões como essa que parece, Amanda, mas será que é isso mesmo? Não é muita mimimi? Não é mimimi. Tem um porquê, tem um motivo e tem dados sobre isso. Então, se você for pesquisar
Você vê que faz uma diferença. E numa redação do Enem, por exemplo, na questão que a gente fala sempre aqui, não fala, né? Do estudante que está se preparando para chegar, que vai fazer a prova primeiro, gente, isso vai salvar você. Primeiro porque, assim, você vai conseguir fazer uma boa redação, você consegue interpretar muito bem os textos, eu acredito também nisso, e você conseguir interpretar. Eu gostava muito das disciplinas de sociologia, assim. É só uma hora aula, né, infelizmente, mas eu gostava muito. Então, tudo que eu vi em sociologia, eu anotava. E fiz minhas redações baseadas naquilo que eu vi, me ajudou muito na época que eu fiz. E quando eu pensei, né, quando você falou do tema, né, de pensar criticamente, a gente entender que nem tudo que está sobreposto para a gente é a verdade. Então, o pensamento crítico é isso. Poxa, vi aqui, a Daiane é minha amiga. Daiane falou alguma coisa para mim, eu vou pegar e abarcar a ideia de Daiane. Não, gente, é pesquisar sobre, é você beber de outras fontes, conversar com outras pessoas, saber o que está acontecendo naquela realidade. Ler, que é muito importante, que a gente sabe também que o Brasil, teve alguns dados também recentes, que o Brasil está diminuindo o número de leitores, né? Isso tem muitas influências também externas, né? Os jovens que estão passando mais tempo nas redes sociais, no TikTok, se consumindo mais conteúdos mais rápidos, né? Tipo, como o Instagram, a tela infinita que tu fica lá passando. Sim. E pensar como isso influencia também a não ter um pensamento crítico. Porque hoje em dia você pensa assim, você vai ler um livro? Não, eu vou ver um resumo. Outra alienação, né? Alienação, tipo assim, você não está conseguindo pensar. Então, se você é um jovem que pretende ser uma pessoa que tem um bom posicionamento crítico, que sabe se posicionar, é você entender que nem tudo que está posto é. Pesquise, se informe. E também cuidado com essas pesquisas, quais locais que vocês estão pesquisando, sabe? Beber de várias fontes. Eu vejo as pessoas falando assim, eu pesquiso sobre tal tema. Eu falo, a pessoa, Aí você vai ver ela precisa de um determinado local específico, que tem também uma questão, já um viés. Wikipédia. É Wikipédia. Entendeu? Mas você beber mesmo, não tenha medo, gente. A gente está aqui para questionar mesmo as coisas. Então, se você viu uma notícia, pesquise autores que você não concorda. Eu fiz uma experiência que foi uma coisa muito emancipadora para mim. Foi muito desafiante, porque eu participei de um grupo de estudo de política. E a gente lê todo tipo de autor que você pode imaginar. Todos os tipos de autores, da extrema, do centro, tudo. E sempre que eu começava a ler, a gente tinha que fazer no grupo, né? O que você achou. Eu começava assim, gente, eu acho um absurdo. Aí o professor falava assim, não, comece não. Não é assim. E eu vinha Primeiro lá. eu sei descrever. Você vê, você lê aquilo ali, você vê que tem uma, sabe? Você tem esse viés mesmo de olhar mesmo. É um treinamento. Muito difícil de fazer, tipo assim, você realmente olhar aquilo ali. Não é fácil, gente. Tipo assim, hoje eu vou acordar de manhã e agora eu vou analisar tudo. Não é. Mas vai percebendo o conteúdo que você está consumindo, o que é que você está fazendo. Quanto tempo passa nas redes sociais? Redes sociais não é um problema, eu trabalho com isso. Eu não quero que vocês parem de consumir. Nós do Fala não queremos que você pare de ver nosso Instagram. Mas a gente quer que você tenha consciência daquilo que você está vendo. Sim. E outra coisa, fontes. E às vezes as pessoas, não, mas isso é bobeira e tal. Só que quem vai fazer o grande diferencial, os profissionais mais valorizados são os que pensam e os que estão avaliando o seu trabalho, avaliando como a empresa está, avaliando o que dá para melhorar e intervindo nisso. Isso vem a partir do pensamento crítico. Se você ficar fazendo só uma função ali, sem pensar em nada sobre aquilo, você vai ficar naquela função até que uma máquina te substitua. Ou então até você se aposentar e não vai crescer, né? Muitas vezes as pessoas pensam, por que eu não cresço nessa empresa? Por que eu não tenho oportunidade? Pode ser que seja também por falta de um pensamento mais crítico sobre aquela realidade, né? Um bom gestor, né? Um bom gerente, um bom chefe, digamos assim, empreendedor, líder, ele tem interesse em ouvir o feedback das pessoas, porque isso vai gerar um crescimento para a própria empresa, para ele mesmo. Então, isso é um diferencial. Às vezes a gente pensa muito, vou fazer vários cursos, vou fazer isso, fazer aquilo, e vou me preparar muito tecnicamente, porque existem alguns cursos, como a gente fala. Não é um curso, o seu curso é um curso de pensar, né? Mas, digamos, tem alguns cursos que são muito técnicos, medicina, engenharia, são cursos muito técnicos, que se você deixar, às vezes você vai perdendo esse senso crítico e começa a trabalhar ali muito no automático. Então, é um diferencial também. Sim, quando você fala, né, Daiane, nossa medicina, nossa garota medicina. E quando a gente pensa nessa questão, tipo assim, quando você faz um atendimento, em pensar os fatores que tem ali em volta daquilo ali. Com certeza. Gente, é importante. Porque a gente, como você falou, a gente vê uma coisa muito técnica. A gente faz uma casa, por exemplo, engenharia. É só a construção de uma casa de um bairro. Não é assim, tem tantas coisas por trás. Então, é pensar mesmo nisso, sabe? Em contextos maiores, que parecem tão maiores e ao mesmo tempo específicos. Porque quando a gente está num lugar também que a gente não tem que pensar muito sobre isso,
Que é muito confortável, você não tá no lugar que você pensa muito, é muito fácil. Então, como você falou, se você quer ser um diferencial, por exemplo, sei lá, um bom gestor na sua empresa, você já tem uma empresa. O que é que eu posso fazer diferente? Comece a observar a realidade mesmo, de quem é aquelas pessoas que estão indo, o que é que está consumindo, o que é que está fazendo. Porque eu tenho certeza que você vai ter um feedback muito mais positivo e bons resultados, porque você está realmente inserido naquela realidade. Só uma curiosidade, tem como, por exemplo, a gente contratar um cientista social para fazer uma pesquisa para uma empresa, por exemplo, para poder fazer essa avaliação, por exemplo, para avaliar a cultura da empresa, o que precisa de melhorar, o que dá, o que... Isso eu não sei muito bem da área, mas, por exemplo, você, por exemplo, vende, sei lá, tem uma empresa, sei lá, de educação privada, de um cursinho, e você quer saber também essa questão mais de quem de quais alguns problemas que estão tendo em relação ao público, em relação, por exemplo, à educação. Sei lá, vamos recapitular. Você chamou, por exemplo, um cientista social para uma empresa da educação mesmo, um cientista social. Tu pode chamar para uma empresa privada. Existem empresas privadas que financiam, por exemplo, isso. Financiam pesquisas. Para pesquisa. Então, por exemplo, uma amiga minha, por exemplo, eu vi que ela foi convidada para uma questão de uma empresa eólica para ver os impactos que aquilo estava gerando na comunidade. Sim. Acho que esse exemplo é melhor do que o da educação. Porque, Entendi. tipo assim, a energia eólica, ela está ali, está construindo aquelas máquinas na comunidade. As pessoas vão continuar morando ali, podem continuar, Vai ter condições. mas como é que fica? Então, por exemplo, uma pesquisa bem interessante que eu vi que ela falando, né, que, por exemplo, eles ficaram com mais depressivos porque não viam mais o barulho dos pássaros. Então, é você observar alguns impactos que parecem muito pequenos, que você não vê. Por exemplo, construiu uma energia eólica, construiu. Mas como é que impacta isso? Então, a empresa contratou para saber mais ou menos sobre isso, entendeu? De como é que estava impactando, como é que os pontos negativos e positivos. Porque é mais em relação a essas questões sociais do problema. Então, pois não necessariamente do núcleo da empresa, mas como aquela empresa vai impactar socialmente, sabe? Esse é o fator. Então, existem empresas privadas que contratam. Então, não, como eu falei, não é só uma iniciativa pública. Porque você tem como ser contratado, por exemplo, uma esfera pública durante um ano para você pesquisar a Amazônia. Existe. Você fica um ano lá naquela cidade fazendo pesquisa, fazendo tal. Fica lá. Mas também tem empresas que contratam para você ficar um tempo financiado lá para você pesquisar sobre isso. Perfeito. Aí só mais uma coisa, eu queria que você falasse um pouco, desse algumas dicas práticas para o pessoal que está querendo entrar nesse curso, tem interesse, tem curiosidade. Bom, a primeira dica, gente, que você sempre ouve no curso de humanas, mas que ela é real, leia bastante. A leitura é obrigatória. Inclusive, a professora Cíntia, que é minha orientadora, ela sempre chegava e falava assim, leram os textos. E quando ela falava, a gente já ficava assim, gente, aí o olho tremia já, porque você sabia que se você não lê o texto, você não tinha como participar da discussão. Então, assim, ler é obrigatório. Então, se você quer cursar um curso de Ciências Humanas, já vá sabendo que você precisa ler. Não tem isso de você não vai ler, que, não, eu vou... Você passa, gente, passa, eu não vou mentir, você passa, você lê. Mas que profissional você vai ser sem uma leitura? Porque é um curso muito teórico. Então, você tem que ler. Essa é a primeira dica prática que eu tenho para dar, você ler. Treinar muito escrita. Eu não cheguei escrevendo bem nas ciências sociais, eu escrevia muito mal. Eu tenho vergonha do pré-projeto que eu entreguei para minha professora. Muita vergonha, porque eu não sabia fazer. Mas esteja disposto a aprender. Então, treine a escrita, tenha com pessoas, perceba isso. Quando chegar na universidade, você não tem como saber tudo, gente. Isso é normal, tá tudo bem. Você não está ali para saber tudo, não. Você está indo ali para aprender. Então, você está percebendo que tem um déficit na escrita, aí você tem como pagar algumas optativas. Então, na minha grade não tinha licenciatura, produção textual. Mas no bacharel tem, porque eles fazem muito, né? Questão da pesquisa. Então, você pode pagar esse de produção textual. Pode estudar mais sobre isso também isoladamente, para você aprender a escrever melhor. É um bom ponto, eu acho que vai te ajudar bastante. O número 3, vai com a cabeça muito aberta para você conhecer coisas novas. Então, gente, no curso em sociais, sempre que alguém fala assim, por quê? Quando alguém vai na UERN e pergunta pra gente como é que é o curso de vocês, aí eu falo assim, sempre vem aqui, sempre tem viagem pra gente passear. E a gente sempre faz aula de campo. Então, você tem a oportunidade de conhecer o mundo. Então, por exemplo, eu já fui em comunidades indígenas, conhecer, passar o dia lá para ver como aquilo influencia. Foi ótimo. A gente vai visitar coisas específicas de comunidades quilombolas, você também pode ir. Então, vá aberto para conhecer as coisas mesmo, culturas diferentes, quebrar pensamentos que talvez você achava que era certa a vida inteira e não é. E você está lá para aprender sobre isso. Então, vá bem aberto mesmo, sem muitos preconceitos. Seja aberto ao curso, vai conhecendo. O número que eu acho que já está no número 4, eu acho. Você também, como eu falei, fale com seus professores, eles estão ali para orientar. Então, assim, quando você está com seus colegas, eles estão muito empolgados, né? Os colegas estão muito... E às vezes o que todo mundo está fazendo não é o que você deveria estar fazendo. Tem muito isso também. Você está ali no seu grupo de amigos, está todo mundo fazendo alguma coisa, aquilo parece tão legal, mas talvez aquilo não era o foco que você deveria ter. Então, sempre tem um bom professor, um mentor.
Se você já começar na pesquisa cedo, tipo num programa como esse do PET, né, que, sei lá, se você tiver oportunidade, ou em outro mesmo, ou se você não está em nenhum, mas tem como estar em contato com o professor, participando do projeto dele, conversando, peça sempre dicas mesmo, sabe? Professor, o que é que tu acha disso? Tu acha legal? O que é que tu faria aí se tu fosse no seu tempo, né? O que é que você fez, professor, quando você estudava? Perguntar o que é que tá... Porque ele está ali, tem um motivo. Ele se preparou, ele estudou. Então, sempre queira perguntar e questionar as pessoas que já estão em um lugar realmente melhor que você que está estudando ainda, né? Então, sempre ter essa humildade de perguntar. E acho que seria, assim, realmente ver, como você falou, pensar no mercado de trabalho. Em ciências sociais isso é um pouco de tabu, assim, às vezes, entre a gente. Assim, as pessoas têm um pouco disso, ainda não entendem muito bem. Então, seja diferente. Se você entrar no curso, procure saber mesmo, sabe? Onde eu trabalho como nisso aqui? Qual é a parte prática das ciências sociais? Como é que eu vou fazer a intervenção? Porque era uma dúvida que eu tinha muito. Tá, eu sei a teoria, mas o que é que eu faço com a prática? Então, tem como eu falei, tem uma lei que regulamenta aos sociólogos, né, que você pode trabalhar, que ele fala tudo que você pode fazer. Procure se informar sobre isso. Se tem empresa júnior na faculdade que você vai, né, na UERN, se Deus quiser, nós teremos uma empresa de ciências sociais. Se integra mesmo, vai, participa, porque são lugares que realmente vão lhe ensinar sobre práticas profissionais. E assim, tudo que você puder fazer, faça. Gente, o que tiver, se você tiver tempo, se você tem tempo, condição de fazer, faça. Não vou fazer não, que eu vou ficar cansado. Gente, não tem isso não, pelo amor de Deus. Cuide da sua saúde mental, é importante. Nossa médica está aqui para dizer. Mas não deixe de se privar de uma oportunidade porque você acha que aquilo é difícil. Tenta experimentar mesmo. Se não der certo, tu sai. Tá tudo bem. Mas aproveitar. Não perca oportunidades. Eu acho que é me alivia muito quando eu termino o curso agora. Eu vou terminar já agora. E eu fico feliz e tranquila, porque eu sei que tudo que eu tinha para fazer, assim, eu fiz. Então, eu saio muito tranquila, porque eu vi as possibilidades. Então, quando alguém me pergunta, eu já sei falar, não, isso aqui realmente é assim. Então, é um bom caminho. Não se prenda muito a um lugar, aos seus colegas. A graduação não é muito isso. É você realmente ter autonomia, você crescer no seu espaço, se expandir, abrir tua cabeça, sabe? Participar do que tem que participar. E acho que a última dica é que eu também daria no meu curso, quando eu comecei a faculdade, foi logo a pandemia, né? No quarto período que eu estava na faculdade, já estava na pandemia. Então, participei muito pouco. Mas se tiver congresso fora da tua cidade, também participe bastante. Congressos fora, eventos, apresente trabalhos, faça uma produção mesmo. Conheça muito, porque quando você vai para outro curso em outra cidade, você vem com novas ideias. E você pode agregar no seu curso. Então, não seja só um estudante sentado na cadeira, mas seja um estudante ativo também, que pode trazer ideias, novidades para o seu curso. Então, queira estar nesse espaço mesmo de transitar. Então, se você tem a oportunidade de viajar para um congresso, viaje, participe, converse com pessoas, faça networking. Então, o que é que os seus colegas estão pesquisando em outra graduação? Fala do teu nome, não tenha vergonha não. Tu fala o que tu está fazendo, meu nome é tal, eu faço isso, isso. E você faz o quê? Vamos escrever isso, vamos fazer tal coisa. Faça projetos, porque aí você vai também tendo como você falou, mais oportunidade de trabalho, né? Vai expandindo o seu network, exatamente. Né? Perfeito. Amanda, a gente termina o nosso programa sempre falando um pouquinho, dando um último conselho, né, para o pessoal que está tentando aí, talvez fez Enem agora, talvez foi bem, talvez não foi tão bem, mas para quem não foi também tão bem no Enem, né, esse ano, que continue, né, uma palavra de motivação, um conselho de motivação para quem está querendo, quem deseja a área de humanas, que quer trabalhar com isso. Aí você pode ficar à vontade de dar um conselho. Gente, assim, um conselho que eu dou pra você que tem essa... Eita! O conselho que eu dou pra você que tá querendo ingressar na universidade, né? E ainda não sabe muito bem se foi bem ou não, tá muito inseguro. Tenha calma. É um conselho bem clichê que a gente ouve, né? Ninguém quer ouvir isso. Mas tenha calma. Hoje eu entendo quando alguém falava assim pra mim, Amanda, não se preocupe, porque você é muito nova pra estar na faculdade ainda e você tem tempo. Essa frase, se você está me ouvindo agora e é muito novo, tu vai entender daqui a um tempo, quando chegar no final da graduação. Porque a gente pensa que não tem tempo, a gente é muito ansioso, né? Mas quando chega na graduação, você vê que é diferente. Então, se você não conseguiu agora, não tem problema. Se acalma, respira fundo. Ter um olhar mais crítico também, saber onde você errou. Será que faltou alguma coisa? Procure saber o que foi. Não se cobre tanto. A gente não aprende tudo no ensino médio. Isso é, não isso. Então, respire fundo. Não se compare com outras pessoas. Tenha paciência, que na hora certa vai dar certo. Eu não passei na primeira vez na graduação. Não foi a primeira vez, eu tive que tentar 2 vezes. E eu me senti muito mal por isso no começo. E hoje eu sou muito grata. Porque eu tive a experiência de fazer um técnico antes de começar a faculdade. Fui para a graduação com outra cabeça. E talvez, se eu tivesse entrado assim que eu terminar a graduação, eu não tinha vivenciado tudo que eu vivi. Então, respeite o teu tempo.
Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Amanda, muito obrigada, foi um prazer. Seja sempre bem-vinda aqui para poder contribuir conosco mais, é claro. Você faz parte desse programa, então fica à Nos vontade. bastidores. Eu que agradeço pela oportunidade de vir falar desse curso, que eu gosto tanto. Espero que tenha ficado o recado e que nós temos mais cientistas sociais no SISU. E saber que vocês ouviram o podcast e foram para lá. Vou ficar muito feliz. Isso, gente, mande feedback. Eu queria que você falasse suas redes sociais, para quem quer saber um pouco mais, tirar algumas dúvidas. Então, o meu pessoal, né, que é Amanda.Souza, _. Gente, é bem difícil, mas não é tão difícil não, é fácil de encontrar. Vocês podem me chamar lá se tiver alguma dúvida a respeito do curso ou querer conhecer mais. Quem sabe até visitar a universidade e o Departamento de Ciências Sociais. Fiquem à vontade, podem falar comigo que vocês vão ser bem-vindos. Pessoal, então também nos siga também no nosso Instagram, né? Que é o fala.universitário, para poder você seguir, acompanhar, ficar ligado quando tiver podcast novo. Vai ser um prazer, tá? E, gente, meu Deus, eu esqueci de falar. Curte esse vídeo e manda pro seu colega que ainda está na dúvida, ou então que é um apaixonado pela área de ciências sociais, pela área de humanas. Compartilha, divulgue mesmo, para que isso possa expandir e ajudar as pessoas a tomarem boas decisões. Boa sorte para vocês e até mais. Até mais, gente.